Olá, boa tarde. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos, tem causado muita polêmica. A aprovação da PEC pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados no dia 31 de março desse ano foi o primeiro passo para o andamento do assunto. A redução foi apresentada em agosto de 1993 e a discussão ficou parada há mais de 21 anos. A mudança permite que jovens com idade acima de 16 anos que cometerem crimes possam ser condenados a cumprir pena em uma prisão comum. Hoje, qualquer menor de 18 anos que comete algum crime é submetido no máximo à internação em estabelecimentos educacionais. Mas quais são as consequências dessa decisão e por que existem tantas opiniões divergentes? Para discutir todos os detalhes desse tema, o programa Questão de Ordem começa hoje uma série especial que vai ouvir diversos vereadores e especialistas. E para essa primeira edição está no nosso estúdio a psicóloga forense e professora da PUC, Maria de Fátima Franco dos Santos. Também está com a gente os vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, e Jorge Schneider, do PTB. Nós estamos na TV Câmara Campinas, com transmissão pelo 61.3 em UHF Digital. Continuamos com transmissão pelo canal 4 da NET. Você que está em casa ainda nos acompanha pelo site da Câmara, que é o campinas.sp.leg.br. E nós lembramos a você, telespectador, que está acompanhando essa edição, que nós vamos fazer outras edições para discutir a redução da maioridade penal. E você pode mandar a sua opinião, que a gente vai ler ela e debater aqui com os convidados, através do Facebook, no TV Câmara Campinas, também através do Twitter, no @Câmara Campinas, e ainda no e-mail da nossa redação, que é redaçãotv@campinas.sp.leg.br. Maria de Fátima, obrigado pela presença. Vereador Marcos Bernardelli, vereador Jorge Schneider. Boa tarde. Eu começo a nossa discussão trazendo uma pesquisa, tanto do IBOP como da Datafolha. Em setembro de 2014, o IBOP fez uma pesquisa e detectou aí que 83% dos brasileiros são favoráveis à diminuição da maioridade penal. E no mesmo ano, a Datafolha fez uma pesquisa somente na região de São Paulo, na capital, indicou aí que 93% dos moradores da capital são favoráveis à redução, 6% eram contra nessa pesquisa e 1% não soube aí identificar a sua opinião. Doutora, por que existem tantos brasileiros e paulistas aí favoráveis à redução da maioridade? São vários os fatores, né? Nós podemos elencar alguns, como, por exemplo, hoje nós temos um adolescente bem diferente do que era o adolescente em 1940, né? Na época em que o nosso Código Penal foi promulgado. O jovem hoje, ele tem muito mais consciência a respeito das vivências dele em família, em sociedade, na escola, do que um jovem de antes, que era bastante ingênuo, que tinha dificuldade, às vezes, em entender algumas coisas, até por conta dos próprios meios de comunicação, que eram ínfimos perto do que a gente tem disponível hoje. Então, essa maturidade em termos de informação e até mesmo de vivências que antes o jovem não tinha, é um dos fatores que faz com que as pessoas pensem, se ele pode, com 16 anos, votar, por que ele não pode, com 16 anos, responder a um crime? Quer dizer, se delega a esse jovem algumas responsabilidades que socialmente se espera que ele também tenha em relação aos crimes. Vereador Jorge Schneider, por que os nossos jovens estão tão avançados, como disse a Maria de Fátima? Por que a gente não ouvia falar de crimes graves, tão assustadores como a gente tem ouvido cometido por jovens de 14, de 16 anos? O que aconteceu com a sociedade de 40, de 20 anos para cá, que a gente chegou na situação que chegou? Existe uma operação hoje mundial de desmonte da família que está trazendo esse resultado. Nós hoje não temos os valores familiares mais desenvolvidos. Nós vemos hoje as comunicações, as novelas, mostrando coisas que não se devem mostrar. E é uma inversão de valores total. Tem muita gente que pode pensar, mas esse é um pensamento puritano. Não, é um pensamento de um pai, de um avô, que vê um futuro muito difícil para o nosso país e para este mundo. Porque aqueles que têm que plantar as boas coisas através da comunicação de massa, estão comunicando tudo errado. Estão comunicando tudo deturpado daquilo que é a vida realmente. Então a família hoje ela está deteriorada e nós vemos hoje o grande número de separações, o grande número de infrações até dos próprios pais. Não vamos falar só dos filhos não, dos próprios pais. Porque tem muita gente que diz, você não pode fumar, mas eu fumo. Como é que eu vou dizer isso para o meu filho? Eu não quero que você beba, e eu bebo. Como é que eu posso dizer isso para o meu filho?
você tem que ser honesto na vida. E eu não sou honesto. O que eu posso dizer? Como é que eu posso plantar alguma coisa diferente para os meus filhos? Então, isso que está acontecendo. Hoje é o fruto da discórdia familiar. E a família que eu digo não é simplesmente a família raiz, não. É a família comunidade, a família bairro, a família cidade. Hoje não se tem o respeito pelas autoridades, não se tem o respeito pelos religiosos. E isso aí traz uma degradação muito grande aos costumes e chega a esse ponto que nós estamos vendo na nossa juventude. Mas por que essa mesma sociedade que hoje admite que se desestruturou ao longo do tempo exige a diminuição aí? Se a gente sabe que foi uma série de fatores, né? A ausência dos pais, a falta de compromisso na educação e uma série de outras coisas que gerou a marginalidade e gerou jovens hoje, adolescentes que cometem crimes tão cedo, como que essa mesma sociedade exige uma punição ainda maior para eles? Não é que se exige uma punição maior. Nós temos que... hoje eu vejo como esse mal, o mal do século. O mal da violência é o mal do século. Não é nenhuma doença, nada, é a violência. Porque a pessoa, quando ela torna-se violenta, ela é violenta a si própria primeiro, para depois ela violentar ao próximo. E ela como a própria professora aqui disse, ela disse que o jovem, ele se emancipou intimamente muito mais cedo agora devido às comunicações erradas, às comunicações transversais que chegam até o jovem e fazem com que ele sinta-se autossuficiente antes da hora, quando ele não tem o seu preparo ainda. Então nós não podemos de maneira alguma, você mesmo disse, desde 93 está correndo todo esse processo, vai para 22 anos. Quer dizer, quantas pessoas já morreram em 22 anos por uma falta, por uma inércia daqueles que têm que fazer as leis, por aqueles que têm que corrigir aquilo que está errado no nosso país. São 22 anos assistindo tudo errado em nosso país e todo mundo jogando para frente. Ah, não pode. Ah, esse pode, aquele não pode. E ninguém senta numa mesma mesa para achar um ponto comum e aí sim promulgarmos algo bem melhor do que se promulgou em 1940, quando naquele tempo, com 18 anos, praticamente se mamava ainda. E hoje, com 10, 12 anos, a criança está fumando, bebendo bebida alcoólica. Pai, mãe, já pai, são pais e mães com 12 anos de idade. Com 12 anos é pai, é mãe. Então, nós vemos que demorou, inclusive, essa discussão. Eu acho que demorou demais. E tornou-se, junto a isso, vem uma série de coisas. Hoje nós temos a indústria do crime aproveitando-se dessa brecha que tem, utilizando esses pseudos incapazes para cometerem os delitos, os crimes, e infelizmente é isso. Eles estão sendo aproveitados pelos criminosos profissionais maiores de idade para cometerem esses delitos. E não tenho dúvida, alguma coisa nós temos que fazer. Vereador Marcos Bernadelli, o senhor concorda? Quais são os lados, se é que é possível a gente dizer assim, positivos e negativos da redução da maioridade? A gente vai conseguir chegar num consenso de aprovação dessa PEC? Eu estou fazendo parte de uma grande minoria nesse assunto. Eu estou fazendo parte dos 6%, que é totalmente contrária à diminuição da maioridade, por várias razões, e nós vamos ter aqui vários programas depois para elencá-los. Mas quando se fala em pesquisa, o bom é que a população que nos assiste tenha conhecimento que de todos esses crimes que acontecem, ou a maciça maioria, apenas 0,5%, ou seja, menos de 1% é cometido por menores de 18 anos. E crimes capitulados como hediondos, ou seja, o homicídio qualificado, o latrocínio, extorsão qualificada pela morte, extorsão mediante sequestro na forma qualificada, o estupro de vulnerável, epidemia com resultado morte, falsificação, corrupção, ou seja, nós temos 13 ou 14 ilícitos penais de todos esses números que atribuem a esses menores, tem que ser bem ditos, porque nós não temos todos os menores praticando todos esses ilícitos. E de todos esses ilícitos praticados por menores, apenas 0,5%. Nós não temos hoje no Brasil nem 1% de menores cometendo esses tipos de ilícitos penais. Porque, ao que me parece, a redução, ela carimbaria exatamente esses tipos penais, e não outros. Porque se modificarmos
através dessa emenda constitucional, pura e simplesmente de 18 para 16 e sem nenhuma especificação ou determinação deste ou daquele ilícito, os menores que passarão a ser maiores penalmente responsáveis, de 16 em diante, eles estarão sendo alvos, entre aspas, de todos os crimes previstos na legislação brasileira. De forma prática, para quem está em casa Todos. entender, a gente está falando que com a redução da maioridade penal aprovada aí pela Pura e PEC, simples como tá. se um menino de 14 anos roubar uma bolacha no supermercado ou se ele estuprar a vizinha, ele vai ser julgado do mesmo jeito. Sim, mas aí ele perde vai ser de 16 a 18. Com 16 anos e um dia, Isso, 16. ele pode cometer um ilícito penal. Hoje nós temos as transações, tem a suspensão do processo, mas ele só tem 16 anos. Em um ano, se há numa composição para suspensão desse processo, que foi o furto de um pequeno objeto numa loja, no supermercado, entende-se com a suspensão desse processo, mas ele não poderá mais sair à noite, voltar antes das 22, não frequentar nenhum tipo de estabelecimento que possa colocá-lo em, como que eu posso dizer assim, vulnerável a acometimento de outro, não pode beber bebida alcoólica, ou seja, são situações que uma criança de 16 anos estará exposta, que na minha concepção ele pode ter muito conhecimento adquirido através dos meios de comunicação, ruins ou ótimos, mas ele não tem ainda nenhuma experiência de vida, absolutamente nenhuma experiência de vida. Diferente de nós que estamos aqui, que o conhecimento veio juntamente com essa experiência, com a vivência, com o dia a dia. Essas crianças não possuem isso. Então nós temos que discutir, é constitucional fazer essa modificação por se tratar, segundo alguns juristas e doutrinadores, de cláusula pétrea? Ou seja, essa diminuição não pode ocorrer, que é uma afronta à Constituição, porque é uma cláusula imutável. Nós temos juristas, dentre eles o Ives Granda Martins, que entende que não é mudar, que não pode se modificar a cláusula, exatamente por garantias dos direitos e garantias fundamentais, por analogia até o próprio artigo 5º e o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, nós não podemos criar uma expectativa na população que uma legislação, uma modificação na Constituição por si só, porque será objeto de análise do Supremo Tribunal Federal. Segundo, são apenas, repito, 0,5% dos crimes hediondos que são praticados por menores. Então nós precisamos identificar isso aí. Querer atribuir a todos ou 100%, eu acho muito difícil. E a população coloca que é favorável à diminuição, eu digo que até por conta e risco de já ter sido vítima ou algum conhecido sido vítima de uma atrocidade, mas a partir do momento que você percebe que não é tudo isso que se veicula, aonde está a responsabilidade daquele que utiliza esse menor de idade na prática de um crime? Então aqui tem uma questão minha pessoal, que eu sou totalmente contrário, tem a posição do meu partido, que discute sim as modificações não constitucionais, mas as modificações objetos do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que na sua grande maioria ainda não são aplicadas. Quer dizer, a ressocialização que nós precisamos fazer com um garoto que está lá para ser assistido, olha, eu conheço algumas e dificilmente ela é levada a efeito em 100%. Professor, uma vez que a gente fala para um jovem de 16 anos, você não pode matar, nem estuprar e nem assaltar ninguém, mas se por via das dúvidas precisar roubar alguma coisa, tudo bem. Uma vez que a gente segue essa linha de raciocínio do vereador Marcos Bernardelli, em dizer, é claro, é muito diferente você avaliar um jovem por um crime hediondo do que por um simples roubo, né? Digamos, um simples roubo. Mas a gente não está também dizendo, por outro lado, para esse jovem o que ele pode ou não pode fazer? Sim, isso é bastante complicado, porque existem limites, né, em relação às relações interpessoais. Não se pode ultrapassar determinados limites, como, por exemplo, roubar alguém, né?
E quando alguém faz isso, ele provoca um desequilíbrio na homeostase social, né? Ele rompe esse equilíbrio. E rompendo o equilíbrio, está aí, né, a lei para tentar proteger a sociedade, né? Então, quando esse jovem, ele comete alguma coisa que não deveria, por ser considerado um crime, né, um ato infracional, enfim, algo que transgride a uma regra, essa transgressão, ela deveria ser generalizada. Não é o fato de você roubar R$1 ou 1 bilhão que te faz diferente. A sua conduta criminal é a mesma, né? Claro que o prejuízo pode ser diferente, mas a sua atitude é a mesma. Alguns especialistas defendem que é complicado que a gente coloque também esses jovens hoje nas cadeias. Essa é uma outra discussão. Quais são os riscos que esses jovens correm? Até a gente ouviu uma declaração do Dr. Drauzio Varela, aí, que é médico e escritor, há mais de 26 anos frequenta as cadeias como médico, né? E ele disse: acho errado internar os menores em penitenciárias. É evidente que um adolescente de 16 ou 17 anos, capaz de assaltar a mão armada e atirar naqueles que se negarem a obedecê-lo, tem consciência plena do que ele comete, né? E é abominável. Então, considerá-lo uma criança imatura é compreender a enormidade do crime praticado. O vereador falou: é uma criança de 16 anos. Se ele tem a maturidade para pegar uma arma, atirar em uma pessoa, estuprar alguém, por que ele não teria maturidade para lidar com a cadeia? Olha, né, colocá-lo junto com pessoas bem mais velhas, eu acho extremamente inadequado e perigoso, né? Não é novidade para ninguém que a prisão, ou mesmo, né, uma fundação casa, uma FEBEM que seja, é uma escola do crime, sim. Se né? só Lá me ele vai permite, aprender a muito. grande charge dessa semana foi 2 garotos sentados ao meio-fio, evidentemente dentro de um presídio, os maiores fazendo aquela permanência das 2 horas. Um vira para o outro: olha, pelo menos aqui nós temos professores. Quer dizer, é um né? negócio complicadíssimo, né? Sim, Olha até onde. Mas a Fundação Casa também né? Que é para o local onde eles vão internados, né? Quando praticam Supostamente crimes. se reabilitar, né? Supostamente. Deveriam, né? Mas não é esse de fato o que acontece, não é isso de fato o que acontece. Agora, assim, eu vejo, né, como algo extremamente perigoso mesmo, né? Colocar jovens de 16, 17 anos junto com pessoas bem mais velhas que já têm, né, um autoconhecimento aí, né, em relação ao crime. Mesmo quando esse jovem pratica um crime hediondo. Não importa, independente né? do crime que ele praticou. Isso. O que eu acho que poderia talvez ser uma saída é que ele ficasse numa prisão diferenciada dos 16 aos 18 anos e após os 18 anos aí sim ser transferido para uma unidade comum, né? Porque se ele hoje, né, tem essa consciência de muito o que ele faz, ele poderia sim, né, em determinadas situações receber, né, uma punição de acordo com a conduta que ele teve. Mas de 16 a 18 anos, a senhora acredita que muda muito na maturidade para a gente dizer, não, de 16 não se deveria haver essa mistura, mas com 18 já se pode fazer? Sim, né? Uma pessoa com, mesmo ainda, né, em desenvolvimento, mas uma pessoa com 18 anos tem sim mais maturidade do que alguém com 16. Vereador, a gente perguntou para o Marcos Bernardelli, ele abriu falando da opinião dele, o senhor falou um pouco a respeito do assunto, mas acabou não deixando clara a sua opinião. O senhor é a favor ou é contra a redução da maioridade? Sou totalmente a favor. Nesse caso, quando a gente... Totalmente a favor. Quando a gente fala dessa questão da cadeia, de se prender, de ter um local especial, o que o senhor pensa a respeito disso? Eu acredito que aí nós temos um ponto comum. Nós temos sim que salvaguardar, inclusive, o direito dele se recuperar. E dentro de um presídio, um de 16 a 18 anos, ele não vai ter esse direito de se recuperar. Mas se a pena aplicada a acima de 18 anos é de 20 anos, e ele cometeu um crime idêntico, vai ter 20 anos. 2 anos confinado num espaço reservado a esse tipo de idade e o restante da pena num presídio normal. Aí sim, eles vão passar a respeitar a lei e dizer, porque hoje eles dizem o máximo que eu vou ficar 3 anos, o máximo que eu vou ficar 2 anos. Então eles são hoje instrumentos. Se você pegar hoje, Rafa, os traficantes, os aviõezinhos que eles chamam de tráfico de drogas, 90% são essa idade, de 16 a 18 anos. Por quê? Porque eles entram por uma porta e saem pela outra.
Mas o vereador Marcos Bernardelli falou, é importante que a gente se pense em punir esse adolescente, tudo bem, mas e quem está acima disso? O traficante, no caso, resolve a criminalidade. A gente prendeu o aviãozinho, mas não prendeu o traficante. Agora você completou, nós vamos completar aquilo que eu penso. Para mim, essa lei, essa PEC, ela só vai ter fundamento e só vai dar certo se nós passarmos a classificar todos aqueles que se aproximam de pessoas com menos de 18 anos, que trazem para o tráfico, que trazem para o crime, como crime hediondo. Ou seja, todas as implicações que tem um crime, seja qual for o crime que ele praticou, para aquele que trouxe o menor, ele está acabando com a sociedade. Então é um crime hediondo isso aí. Você vai passar a dar um tratamento especial, bem mais grave, àqueles que levam o menor à prática do delito. Aí sim nós vamos mostrar aqueles criminosos que fazem a escola do crime hoje para os pequeninos, que não vale a pena ele pegar o garoto e levar ele para o crime, porque o prejudicado vai ser ele. Aí ele vai pagar por esse crime, que para mim é o pior crime que tem. Você pegar um adolescente ou uma criança e levar para o crime, tirar do caminho da verdade, tirar do caminho da vida e levar para o caminho da morte. Esse crime não tem, para mim, não tem perdão. Então tem que ser classificado como crime hediondo. Aí sim nós vamos completar aquilo que eu penso. Nós temos que diminuir, porque tem que ser um remédio, muita tosse com dor no peito. Tem que tomar um xarope, mas tem que tomar uma injeção também. O xarope é nós olharmos a criança, o adolescente. E a injeção, aquela que dói mesmo, é naquele que trouxe a criança e o adolescente para o crime. A gente tem alguns exemplos a gente está dentro de uma casa de leis e tem alguns exemplos que a gente pode citar. Quando a gente entrevista os vereadores nos intervalos da sessão para falar a respeito das leis que eles estão criando, a gente sempre toca no assunto da multa. Ah, vai ter multa se você não desligar o seu som no carro? Vai ter multa se você não usar o seu cinto de segurança? Vai ter multa? E os vereadores sempre falam, vai ter multa, porque o único jeito de quem sofre a penalidade aprender é na marra. Então, com o cinto de segurança foi assim, a gente só aprendeu que tinha que pôr o cinto de segurança depois de muitas vezes multado. A gente pode seguir a PEC para essa linha, professora? Mas entenda, desculpa, deixa eu só interromper, pode falar. Porque nós estamos confundindo o telespectador. A emenda constitucional não vai tratar da maneira da pena, do cumprimento, do regime. A emenda constitucional não vai tratar nada disso. A emenda constitucional só trata, olha, vamos reduzir de 18 para 16. É só isso. E se deixar do jeito que está a emenda, não vai modificar nada, porque a emenda só trata deste assunto. São as leis infraconstitucionais que vão tratar desse assunto. Por isso que nós entendemos, aí eu deixo de discutir o que eu penso como ser humano e como advogado e como humanista, que eu sou contra a redução. Eu já não falo mais nesse aspecto. Eu já falo como alguém que está dentro do contexto pela profissão que tem. Você, telespectador, tem que saber que a mudança na Constituição, simplesmente diminuindo de 16 para 18, sem modificar as leis ordinárias, que no caso é o que nós propomos, que é a modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente, não vai modificar em nada. A que penas ou a quais crimes esses jovens estarão sujeitos? A todos eles. É que eu digo, a todos. Aí ele comete um ilícito de pequena potencialidade agora, fica com o processo suspenso por 2 anos, mas nesse espaço de 2 anos ele comete um outro, porque ele tem 16 anos, ele está no auge da vida, no auge de tudo que pode acontecer, e nós sabemos o que acontece com um jovem de 16 a 18 a 20 anos, ainda mais hoje em dia, que é tudo fácil. Ele tem interrompido a suspensão, ele vai receber o segundo processo, porque é obrigado a reativar aquele que está dormitando para o cumprimento do suposto sursi. Então, a população tem que saber que simplesmente reduzir do jeito que está, de 18 para 16, que a emenda constitucional só trata disso. As maneiras do cumprimento é infraconstitucional. Por isso que eu repito aqui, a nossa proposta do PSDB, a internação deixa-se de 3 anos para 8 anos. Se ele completou, se ele cometeu o ilícito, porque não é infração, é o crime, com 17 ele fica 1 ano sendo assistido, e os próximos 7, nós entendemos que ele tem que ficar num sistema prisional diferenciado, nem com os menores até 18 e muito menos com os maiores. Muito menos com maiores, tá? Essa unidade separadas
vamos supor, ele cometeu um crime hediondo. Nós vamos identificar qual é o crime que ele vai ser recolhido. Qual é o apenamento dele. Porque, cometeu com 16, mas e se for uma pena de 2 anos? Ele vai ser com 18. Agora, se a pena for de 8 ou até 8, ele pode permanecer em um estabelecimento separado. E nós contemplamos nesse nosso projeto a participação do maior, quando o maior utiliza o menor para a prática do ilícito. Então, nós estamos quase falando a mesma coisa, mas o público tem que saber que a emenda constitucional ela só vai tratar da diminuição de 18 para 16. E na opinião do senhor, esse é o problema dela. Mas cabe discussão. Não. A Cabe discussão de como nós vamos tratar esse jovem de 16 anos que cometeu não mais um ato infracional, ou quais são os atos, ou quais os crimes que ele será responsabilizado. Então, é na lei ordinária. Por isso que nós entendemos que seria muito mais ligeiro, mais rápido, você responsabilizar esses jovens através do próprio estatuto com as modificações propostas. Porque aqui é só uma adequação de onde ele vai cumprir aquela pena aplicada. Porque a discussão, como eu disse, tem juristas e evidentemente que a partir de sancionada essa modificação constitucional, muitos deles comparecerão no Supremo e aí vai ficar uma discussão espúria ou uma discussão estéril de um assunto que pode ser resolvido numa lei ordinária. Então, a população tem que saber disso, que nós temos que ter o regramento infraconstitucional, para aí sim, nós vamos deixar que jeito. Quais são os crimes que eles vão ser objeto de sujeito ativo do ilícito? Essa é a discussão que nós temos que levar à população, porque senão dá a intenção que a própria Constituição é que vai atribuir isso, e não é. Esse é o programa Questão de Ordem. Nós estamos discutindo hoje a redução da maioridade penal. Essa é uma série de programas em que nós vamos ouvir vereadores e especialistas para discutir o tema. Vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta ao vivo, essa é a TV Câmara Campinas, no programa Questão de Ordem, que hoje discute a redução da maioridade penal. Para essa primeira edição de uma série de discussões que a gente vai fazer a respeito do assunto, eu recebo a Maria de Fátima Franco dos Santos, ela que é psicóloga forense e também professora da PUC. Está com a gente o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, e também o vereador Jorge Schneider, do PTB. Eu lembro a você, telespectador, que quiser mandar a sua opinião a respeito do assunto, sua crítica, sua opinião, pode fazer através dos nossos meios de comunicação. Nossa página no Facebook chama TV Câmara Campinas. No Twitter você conversa com a gente pelo @Câmara Campinas, ou você pode ainda nos mandar um e-mail na redação da TV, que é o redaçãotv@campinas.sp.leg.br. E falando da redução da maioridade penal, é importante a gente lembrar que hoje uma comissão de estudos está sendo formada na Câmara dos Deputados para analisar a redução da maioridade penal. Nessa circunstância, no caso hoje, serão decididos aí presidente, vice-presidente, relator e membros dessa comissão. E ela vai ter até 3 meses para emitir aí um parecer que será votado pelo plenário, para daí então a PEC começar a tramitar. PEC que ainda tem que passar por 2 votações na Câmara dos Deputados e ainda passa por aprovação do Senado. Entre ontem e hoje, a presidente Dilma deu também a sua opinião aí sobre a questão da maioridade penal, contrária à redução. Ela deixou um recado no seu Facebook que diz o seguinte: não é solução. Os adolescentes não são responsáveis por grande parte da violência praticada no país. Os atos infracionais cometidos por eles não chegam a 10% dos totais dos crimes praticados no Brasil há décadas, o que entra até um pouco no que o vereador Marcos Bernardelli falou, né, de números. Mas é importante dizer que mesmo sendo contrária aí a redução da maioridade, se aprovada pelo Congresso, a presidente não tem aí o poder de vetar a decisão do Congresso com relação à PEC. A gente estava falando um pouco a respeito do Estatuto e das legislações. A gente pode dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente, professora, está vencido quando a gente pensa em fazer redução da maioridade penal ou não? Olha, né, se houver de fato modificação nele, né, isso mostra que a sociedade, né, considera ultrapassado, né, porque ele vai ser modificado. Agora, isso não garante que vai ser melhor do que o que a gente tem hoje. Um grande avanço que houve com o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente é que ele deixa para trás
todas as formas anteriores, nos antigos códigos de menores, em que só se punia, só se via o ato infracional. O ECA, né, que é o Estatuto, ele vem para proteger as crianças e adolescentes. E esse avanço nele, né, em termos de proteção, é alguma coisa que o Brasil, né, ele foi, como foi Pioneiro. dito, né, anteriormente, pioneiro em algumas situações e até imitado em muitos países mesmo, né, porque ele, no quesito de proteção, ele é excelente, né? Vereador Schneider, a gente quando fala de proteção, que é um dos principais papéis do Estatuto, e a gente pensa em um adolescente de 16 anos que comete um crime hediondo, esse adolescente precisa de proteção? Ele precisa mais do que nunca de proteção. Ele precisa proteger de si mesmo. Ele tem que proteger de si mesmo, porque a primeira pessoa que ele violou foi a si próprio. Ele já não tem mais hoje a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Esse tem que se afastar. Esse tem que se isolar. Esse tem que ser isolado. É aí que pega as coisas. Porque nós vemos hoje infratores com 16 anos que vai e comete um pequeno ilícito. Amanhã ele trafica, depois ele estupra, depois ele mata. Aí 16 anos, fica um ano e tanto na Fundação Casa. Quando ele não foge, quando ele não mata para fugir, lá dentro inclusive, ele volta à rua e vai cometer algo pior. Aí ele já vai estar com 18 anos. Quer dizer, nós não tivemos aquele tratamento a ele. Esse precisa do tratamento. Aquele tratamento diferenciado. Porque ele tem que entender que o isolamento dele não é para a sociedade, é para ele mesmo ser curado. Ele está doente mentalmente. Ele está doente psicologicamente. A família dele não deu a vitamina psicológica para ele. Os amigos que conviveram com ele levaram ele a uma situação totalmente vulnerável. Ele está vulnerável. Porque tem muita gente que diz, mas e como é que nós podemos então punir com uma pena como se ele fosse maior? Porque ele está precisando de um tratamento de choque. Ele está precisando ser isolado para que ele reconheça a sua necessidade de mudança de paradigma. Professora, dentro dessa linha de pensamento do vereador Jorge Schneider, quando a gente fala de um jovem de 16 anos que comete um pequeno delito, ele tem propensões a cometer grandes delitos e crimes hediondos? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Agora, pesquisas já, né, demonstram que a causa da delinquência é a falta de limites na infância, né? Então, você vê assim, né, como já foi inclusive já falado, né, pelos colegas aqui, muito do que a família deveria ter em relação ao seu lugar na educação dos filhos, hoje está delegado a terceiros, né? Isso aí. Então, essa falta de uma autoridade, dos pais reconhecerem o seu lugar na educação dos filhos, é um dos grandes problemas que hoje mostra uma sociedade jovem que comete transgressões como se aquilo fosse a coisa mais natural e normal do mundo. Até como um desafio o jovem cara entrar num estabelecimento e fazer um roubo. Isso, roubar, ou por conta de uma adrenalina ele vai lá e picha um muro. Quer dizer, como que se o que fosse dos outros, o que merecesse respeito por parte dele, fosse uma piada, né? E aí ele desrespeita. Então, essa falta de limites na infância é que leva à delinquência. Não está na hora, vereador, da gente começar a impor esses limites? Eu acho que vem de dentro de casa, não tenha dúvida. A sociedade não tem o papel agora de, no estágio em que a gente está, dizer não, alguma medida tem que ser tomada. Não necessariamente a redução da maioridade, mas alguma medida urgente precisa ser tomada para conter esse jovem, uma vez que ele não é contido dentro de casa? Eu dei outra premissa da educação, a base fundamental para tudo isso. E em todos os momentos, se o indivíduo ele bem instruído, ele bem senhor dos seus direitos e das suas responsabilidades, dificilmente ele vai se confrontar com algum fato inusitado. Pelo contrário. Ou aqueles que realmente já têm no íntimo a sua feição pela ilicitude criminal.
E existem seres humanos já com essa vertente. Existe isso, professora? A Eu gente pode discordo. dizer Não, que existe. a gente pode dizer que uma Não, criança de afronta. de 2, 3 anos começa a desenvolver uma tendência para o crime Não, ou para a não digo- marginalidade, não digo ou aí. com que idade isso acontece, se acontece? Olha, o criminoso nato, né, não existe. Quer dizer, uma pessoa se torna criminosa O meio faz a partir dela. do meio ambiente que Não. ela vive, né? Eu não digo que ele é um criminoso, ele é um afrontador às normas. Porque o do ambiente assim o permitiu, Ou talvez né? por alguma deficiência interior. A gente pode dizer que uma deficiência psicológica, a gente pensa, O porque psicopata é um pensando deles. nisso que o vereador tem falado, que a gente fala, a criança é produto do meio. Nem sempre do meio é social, a gente pode dizer do meio psicológico. Porque uma criança que vive na pobreza, que tem pouca educação, que tem pouca oportunidade, significa que não será significa delinquente. que ela vai ter uma... Mas uma criança que cresceu no meio de uma família bem estruturada, a Suzane Richthofen é a prova disso. Ela cresceu numa família bem de vida e quando chegou aos 19 anos decidiu que podia matar pai e mãe para poder ficar com dinheiro. O que leva uma menina de 19 anos que cursava faculdade de Direito, que tinha tudo do bom e do melhor, acordar e pensar, hoje eu vou matar meu pai e minha mãe? Olha, o crime, ele não é privilégio de nenhuma classe social. Ele está presente em todas. E quando a gente pensa, olha, é porque ele vive na miséria, que ele é de uma camada popular, que ele não tem acesso à educação, que ele não tem isso, não tem aquilo, a gente está criminalizando a pobreza, como que se só os pobres fossem os criminosos. E nós vemos crimes ocorrerem em qualquer classe social, só que aquele que vai preso, aquele que é punido é o pobre. Aí está a grande diferença. O rico, ele comete um crime, um jovem rico, por exemplo, a família dá um jeito de mandá-lo para os Estados Unidos, para a Europa, para ele não ser punido. Diferentemente do que acontece com aquele garoto que está na favela e comete um crime e será pego. Olha, Aí nós entramos, inclusive, naquela lei da palmadinha. Para mim, o maior crime que se cometeu contra a família foi a lei da palmadinha. mas você está indo contra o estatuto, então. Tá. Eu venho de uma família de 8 filhos. A minha mãe, o dia que eu não apanhava, eu era tão arteiro, o dia que eu não apanhava, eu ia dormir assustado. Puxa, hoje eu não apanhei. E a minha mãe, eu tenho saudade dela até hoje. Porque ela cuidou de mim, ela me deu educação com as mãos quando precisou, com a boca, mas sempre com o coração. É perigoso esse assunto, não é, É muito, professora? É muito. Eu também sou de Mas uma família de 8. E eu nunca apanhei. E nenhum dos meus irmãos. Nós nunca apanhamos. Né? Eu sempre apanhei e hoje... Deixa- E sabe que na nossa família, nós viemos de uma família pobre, Rafaela. É uma família fadada a... Eu estudei em escolas do Estado. Uma fadada a ser... Se alguém não tivesse estudo. Eu fui campeão da Olimpíada de Matemática 66 municipal, 67 estadual e 67 nacional. O meu irmão, ele foi professor de matemática da Unicamp, hoje ele está na Câmara dos Deputados em Brasília, com concurso prestado, hoje tem um alto cargo na Câmara dos Deputados por concurso prestado. Nós não estudamos em escolas particulares, não tivemos mas nós soubemos abraçar aquilo que nós tínhamos. 8 irmãos, pai mecânico. Nós tínhamos que abraçar aquilo que nós tínhamos. E nós, graças a Deus, hoje nós somos 8 irmãos, unidos, trabalhadores, pais, avós, e de uma família hoje que, graças a Deus, nenhum criminoso. Nós vivemos numa família pobre. Aquilo que a professora falou é verdade. Nós não podemos criminalizar a pobreza. Pelo contrário, hoje nós vemos grandes músicos aí que vieram da favela. E nós vemos grandes delinquentes como a Suzana, que saiu do berço de ouro. É um erro a gente dizer, a gente acompanhar esses jargões que diziam já a criança é assim porque faltou um tapa. Se tivesse levado um tapa na hora certa, talvez não tivesse crescido tão rebelde assim. Mas o tapa não é com a mão, às vezes não. É uma palavra, é um olhar. O meu pai, eu entendia ele com o olhar só. Ele olhava para mim, eu sabia o que ele queria, eu parava. Olha, uma conduta inadequada, né? Uma coisa errada que uma criança faz, tem que ter uma contingência. Né? Não pode passar como se nada tivesse acontecido. E não necessariamente tem que ser um castigo que avilte, né, os direitos humanos até dessa criança. Mas ela tem que, evidentemente, ser castigada. Né? Tem um amigo meu que conta uma passagem que ele deu um castigo para o filho. Né? Garoto de 10 anos, ele fez lá uma brincadeira com outro amiguinho. O pai chegou: olha, você vai ficar 10 dias
sem qualquer tipo de rede social, você vai ficar sem o celular. Ele falou assim, mas na próxima então a prisão é perpétua. Se você já começa com 10 dias na primeira intervenção. Mas se você me permite, eu só quero aqui fazer uma defesa, eu sou meio intransigente em algumas coisas, com relação ao nosso estatuto. Penso eu que ele continua sendo um estatuto totalmente do momento. Aliás, ele está muito avançado porque não conseguiram aplicá-lo no seu todo. Algumas coisas, se houver a redução de 18 para 16, elas serão pontuais. O próprio artigo 104 deverá mudar, que fica lá, são penalmente imputáveis os menores de 16 anos. Só muda a expressão 18 para 16, porque todas as outras medidas, elas irão ser aplicadas aos menores, aí sim, de 16 até 16. Então o estatuto é um estatuto ainda muitíssimo avançado, ainda é motivo de orgulho para quem consegue bem discerni-lo, bem estudá-lo. O que falta é aplicá-lo na sua totalidade, porque aqui tem responsabilidade para todo mundo, tem questão de pato-poder, responsabilidade para as autoridades que recebem essas crianças. É um estatuto de primeiro mundo, de primeiro mundo. Ele não deve ser aí nem confrontado, penso eu. Haverá mudança pontual no que diz respeito à idade. Por isso que a lei, quando se trata lá no artigo 228 da Constituição, fala, são penalmente imputáveis os menores de 18 anos. Agora serão os 16. Mas as regras aqui reinantes serão aplicadas para os menores de 16. E são excelentes. Nós só precisamos aplicá-las. Nós precisamos defendê-las. Nós precisamos que as autoridades, que é do Judiciário, que é do Ministério Público, que é o do Estado, eles contemplem as necessidades que a lei exige. Porque essa criança que agora, se aprovado, né, em tese, a diminuição para 16, nós vamos ter crianças de 12, de 11, de 13, de até 14 anos, que serão objetos, já o são, mas serão objetos. É lógico que tem uma limitação aqui, até dos 12 ao 14, mas são situações que eu digo, o estatuto ele é atualíssimo, vai se modificar exatamente o que diz respeito à idade e tem que continuar a vigorar. A senhora pensa da mesma forma, professora? Olha, a questão, né, da aplicação do estatuto, né, nenhum papel, nenhuma lei vai dar condições de vida digna para nenhum povo, né? Isso é alguma coisa que tem que ser uma vontade política para isso. Não adianta estar no papel, porque a Lei Maria da Penha também está aí e não é cumprida. O Estatuto do Idoso está aí e não é cumprido, né? Então, as leis, elas existem, elas devem sim ser obedecidas, agora tem que existir vontade política para que isso aconteça. E quem pode, de fato, fazer isso né, a nossa classe política, que muitas vezes não busca dar melhores condições para as pessoas, né, para a população, e isso é o que torna as leis ou leis protetivas ou estatutárias que sejam inoperantes, né? Porque ela chega até um certo limite em que ela de fato pode ocorrer. Agora, dali para frente vai depender da criação de um centro de saúde, de um hospital, de uma instituição que abrigue aquele que está desassistido pela família, que lhe dê condições de sobrevivência sem que seja usando drogas na rua, a prostituição. Então, né, isso tudo depende de uma vontade política, muito mais do que o que está no papel. Você me concede só um minutinho? Eu acho tão bonito esse preâmbulo do Estatuto. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. É bom que a população tenha conhecimento do que diz. É a Lei 8.069 de julho de 90. Artigo 2º. Considera-se criança para os efeitos dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescentes, aqueles de 12 a 18 anos de idade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por todos os meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Olha que coisa linda é o artigo 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Se aplicássemos só esse artigo 4º, nós não estaríamos aqui discutindo diminuir de 18 para 16, porque é lamentável. São esses direitos que não estão sendo observados. Por isso que eu digo, se o alicerce, se a premissa desse estatuto fosse cumprido à risca, nós não estaríamos hoje discutindo esse assunto e o Brasil não estaria aí com 80% ou 90% da população querendo a diminuição da maioridade penal. Mas eu acho que nós temos que fazer a nossa parte também, viu? Eu disse a vocês, eu tenho 2 filhos, tenho 2 netos e tenho 154 filhos adotivos. São 154 jovens, crianças, que ficavam nas ruas. Eu tenho uma escola de futebol hoje que tira essas crianças da rua e dá dignidade para eles, demonstrando a eles que eles têm que ser cidadãos. A criminalidade, a senhora conhece muito bem a região da criminalidade infantil na Vila Castelo Branco, era altíssima. A senhora conhece bem aquela área? Sim. Era altíssima. Hoje é zero. É zero. Hoje você não vê um ato infracional, você não vê um crime praticado por alguém com menos de 18 anos lá. Porque aqueles que estavam nas ruas estão nessa escolinha hoje. É uma escola que eu pego alguns amigos, alguns voluntários, alguns empresários que ajudam a fazer esse projeto. Aquilo que disse a professora aqui é muito sério. Tem que ter vontade política. Tem que ter vontade política. Porque, infelizmente, eles dizem, esses não votam e para esses eu não faço. É a mesma coisa que enterrar obras, fazer saneamento. Ninguém faz por quê? Porque está enterrado, ninguém está vendo. Só se faz aquilo que é bonito. E no nosso país é assim. Nós não podemos, de maneira alguma, tampar o sol com a peneira. A classe política do nosso país hoje está preocupada com outras coisas. Nós vemos em Brasília, preocupado com outras coisas. Muito menos, mas muito menos com o cidadão, com a família e com aqueles que realmente serão cidadão de amanhã. Ninguém está preocupado com isso. Hoje nós vemos um distúrbio desde aquele que comanda, daquela que comanda no nosso país, até aquele que sofre lá embaixo. Um distúrbio total do nosso país, porque desmontaram a célula familiar. Desmontaram a célula familiar. Hoje se fala em aborto no nosso país. O maior país cristão do mundo, de gente defendendo o aborto. Hipócritas, que se tem um estatuto que diz ali sobre tudo isso, a primeira coisa que se dá ali é garantir a vida. Está escrito ali, garantir a vida. E por que esses hipócritas que hoje dizem, não pode diminuir, porque o estatuto ECA não permite tal, mas o ECA também diz a respeito da vida. Eles dizem, não, mas o aborto é outra coisa, nós temos que defender a mãe. Tá bom, até parece que aquela vida que está ali é a mãe que diz, venha ou não venha. A mãe permitiu, e a mãe vai ter que garantir a vida daquele lá também. Então é muito fácil dividir hoje. Divide-se em duas coisas e não se percebe que não estão investindo na célula familiar, não estão investindo na cultura da agregação. Estão desagregando a célula familiar hoje no nosso país. É isso que está acontecendo e o fruto nós estamos vendo aí. Não enxerga quem não quer. E infelizmente é isso. Vai chegar o ano que vem, ano de eleição, aquelas obras que apareceram, mas e aquilo que nós temos que fazer para a família? Quem que deu? Quem que garantiu a família? As leis estão garantindo a vida da família? Estão garantindo uma educação? Não estão garantindo. E assim nós vamos vivendo. Infelizmente é isso. Eu estou político, mas eu sou cidadão e sou católico. E quero um Brasil melhor. Só por isso. Esse é o programa Questão de Ordem. Hoje nós começamos a discutir a redução da maioridade penal. Vamos a um breve intervalo e voltamos já para o último bloco.
Esse é o programa Questão de Ordem, hoje discutindo a redução da maioridade penal. Nós lembramos você, telespectador, que quer participar dessa discussão e das próximas edições do Questão de Ordem, que mande a sua opinião e a sua sugestão para a gente através do Twitter, no @Câmara Campinas, através do Facebook na nossa fanpage, TV Câmara Campinas, ou ainda através do nosso e-mail, que é o redaçãotv@campinas.sp.leg.br. Para essa discussão de hoje, eu recebo a Maria de Fátima Franco dos Santos, que é psicóloga forense e professora da PUC, o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, e o vereador Jorge Schneider, do PTB. Vereador Bernardelli, o senhor estava falando, leu alguns pedaços aí bem de começo do Estatuto da Criança e do Adolescente e disse que se hoje os direitos aí observados no Estatuto fossem cumpridos, a princípio talvez a gente não tivesse que chegar na discussão em que chegou. E aí eu te questiono, a gente acompanhou alguns casos aí envolvendo menores, acho que o mais gritante deles aí foi o caso Champinha, que foi aquele adolescente de 16 anos que, acompanhado de outros maiores, abordou um casal que estava acampando na Grande São Paulo, sequestrou esse casal, assassinou o namorado, manteve em cativeiro por 4 dias a namorada e depois de estuprá-la por 4 dias, ele a esfaqueou com 15 facadas. É por falta de direitos e garantia e defesa de um menino como esse, de 16 anos, que ele chega no ponto em que chegou de cometer um crime tão absurdo e bárbaro como foi esse? Eu não vou dizer que é exceção, porque se eu fosse dizer que é exceção, talvez eu não chegaria nesses 5%, 0,5% que eu identifiquei, inclusive, se não me falha a memória, numa matéria jornalística da própria Folha de São Paulo a semana passada. Eu devo ter no gabinete. Eu não estou dizendo que é exceção. São casos que têm que ser realmente repreendidos. O que nós defendemos não é nenhuma não punição. Nós entendemos que nós já temos uma norma infraconstitucional que contempla o princípio de como repreendê-lo. O que nós podemos fazer é acrescentar algumas modificações que o tempo diz que é necessário para a adequação desses fatos. Porque eu volto àquela tecla. Diminuindo de 18 para 16. Serão contemplados, então, todos os ilícitos? Porque o clamor hoje é para crime hediondo. Eu já enumerei, que são 14. Aonde que nós vamos elencar esses crimes? No próprio Estatuto depois? Então é isso que a população tem que saber. Nós não estamos discutindo, repito, não é exceção e tem que ser repreendido mesmo. O Chambinho, o Chiquinho, aqueles que cometerem esses crimes hediondos, eles terão que ser repreendidos. E, na nossa ótica, não é reduzindo simplesmente a maioridade penal na Constituição. É tal qual hoje a lei de execuções penais. Nós temos extraordinárias leis no campo criminal para reprimenda. Só que na hora que você vai cumprir a lei, você tem tantas adequações, você tem tantas concessões, que se você ler um livro por dia, como aconteceu no processo do mensalão, pessoas condenadas lá a 8, 9 anos, cumpriram 1 ano. Que fizeram a progressão da pena. A progressão da pena vai em virtude daquilo que você vai fazer e ser um bom hóspede no cárcere. A Suzane Richthofen teve uma progressão e tanto, né, de pena. A mesma coisa. Então, o que nós precisamos saber é a maneira, a forma como é que nós vamos dar a reprimenda a esse menor que tornar-se-á maior com 16 anos de idade. O senhor falou da legislação. Qual que é a forma mais prática de resolver isso? A gente repensar uma legislação que acompanhe essa mudança, repensar a análise da PEC, o que a gente tem que fazer juridicamente na prática? O que nós do PSDB propomos? Que não se faça nenhuma modificação constitucional, reduzir a pena de 18 para 16. Tem que ficar claro, porque talvez seja ineficaz. Porque aí nós vamos ter que penalizar sobre todos os crimes, todos, sem exceção. No próprio Estatuto, nós podemos contemplar que a permanência deixa de ser de 3 para 8 anos, máximo de 8. Porque tem crimes hoje desse naipe que nem o maior chega a cumprir 8 anos. Ele é colocado em liberdade por bom comportamento. E os estudos que a doutora sabe que acontece dentro do cárcere. Cumpriu 8 anos, vereador Jorge Schneider, ao invés de 3 numa instituição. Mas não é na instituição. Ele cumpriria até os 18 anos na instituição casa
aí nós teríamos como o próprio projeto diz, nós teríamos uma unidade diferenciada para o período subsequente, até o término. Se cometeu esse crime com 17 anos, ele fica 1 ano ainda na fundação, dos 18, ou seja, mais 7 até os 25, em outra situação. Porque pode ser que ele praticou a primeira vez, ou foi a primeira vez que foi pego. Porque, meu filho é primário. Eu falei, não, minha senhora, seu filho não é primário. Foi a primeira vez que ele foi pego, foi preso, porque ele é habitual, ele já é reincidente, mas ele nunca foi pego pelas garras de quem tem que fazê-lo. Então, a nossa ideia seria essa. Porque nós já estamos dando o resultado do porvir. O menor de 16 cometeu, ou o menor com 16 cometeu esse crime de homicídio qualificado. Ele é tipificado como um crime hediondo. Então nós vamos penalizado com a modificação ordinária a 8 anos de permanência assistida. 2 anos na instituição. Os outros 6 em um outro estabelecimento adequado, não no sistema prisional que hoje temos, que lamentavelmente, sabemos todos, é uma escola. Ali você entra aluno, se bacharela, fica bacharel, desculpa, depois é mestrado, dependendo do tempo você sai doutorado na ilicitude. O PSDB vai apresentar esse projeto? Já está tramitando. Já está tramitando. Foi apresentado pelas mãos do governador Geraldo Alckmin, o ano passado. Está em vias de análise de voto de relatório. Então, é uma discussão que tem que ser levada a efeito, porque somente reduzir a maioridade pura e simplesmente na Constituição, o que é que nós queremos? Quais são os crimes para esse tipo de ser humano de 16 aos 18? Serão só os crimes hediondos? Então nós já temos aqui um rol de ilícitos que serão atribuídos a eles. Porque esse levantamento, eu repito, acho que a presidente Dilma está equivocada, pelo menos a pesquisa que eu vi, é só de 0,5%. E aqui contempla ainda o acréscimo de agravante quando o maior utiliza o menor para o ilícito também. Então, essa própria modificação do Estatuto. Modificar uma lei ordinária é bem mais célere do que essa modificação de emenda constitucional. Pensamos nós. O senhor concorda, vereador? Existe hoje a subnotificação também dos crimes praticados, os furtos, porque às vezes a pessoa é furtada. Outro dia mesmo eu vi no centro da cidade, uma senhora, um garotinho pegou uma correntinha dele e foi. Eu disse a ela, a senhora precisa prestar, não adianta, não vou achar minha correntinha mesmo. Então hoje traz também essa sensação da impunibilidade. Não se pune a criança, o adolescente, então não se presta nem o BO, por isso que dá esse 0,5%. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É que a subnotificação, a não notificação, é que leva a ser 0,5%. Os casos mais graves mesmo é que aparecem, os pequenos não aparecem. Só que tem muita gente que diz, a maconha é uma pequena droga. Só que é a primeira maconha, a primeira droga é a maconha. Porque depois vem as outras atrás. É a mesma coisa aí, uma correntinha hoje vai ser um banco amanhã. Mas, vereador Jorge... Vai ser um banco amanhã. Me dá uma parte, eu não estou dizendo dos demais crimes, eu estou dizendo com relação a esses crimes sim. hediondos, que é 0,5. Não estou dizendo, porque se a gente for na vara da infância hoje e pedir os autos infracionais lá, e eu tenho clientes que lá estão hospedados, é uma série, são muitos, não são poucos, mas aí é a venda da droga, é o portador, o pequeno furto, o pequeno roubo. Mas a porta de entrada, infelizmente, se nós não corrigirmos, a porta de entrada é o pequeno delito. A senhora concorda, professora? Olha, a impunidade, ela dá a sensação de que nada vai acontecer. E aí a pessoa repete aquela atitude, né, errada, equivocada que tenha cometido antes. Agora, em relação a essa questão, né, apontada pelo vereador, o nosso estatuto, o ECA, né, ele também prevê que a cada 6 meses, aqueles que estão internados são avaliados. E podem sair a qualquer momento depois, né, desses 6 meses que ele é avaliado. Então, se ele também, por exemplo, tiver uma condenação, entre aspas, né, é uma medida socioeducativa de 8 anos, nada garante que ele não vai sair depois de 6 meses também.
Porque o ECA também prevê, Me né, dá essa uma parte, avaliação. me dá uma parte, mas o crime hediondo, olha bem, a definição é de extrema gravidade, em razão disso recebe um tratamento diferenciado e mais rigoroso do que as demais infrações. É considerado crime inafiançável, insuscetível de graça, de anistia ou indulto. Você não consegue, porque nós estamos tratando aí sim, porque diz o artigo 228, são penalmente os de 18, sujeitos a normas de legislação especial. Qual é a norma especial? É essa, nós podemos mudar essa legislação especial, Olha, porque a Constituição não vai mudar. tudo bem, eu trabalhei mais de 18 anos em penitenciárias. Eu conheço um pouco daquela realidade. E a lei do crime hediondo, ela é completamente ignorada. Ela é deixada de lado. Então a pessoa cumpre 1/6 de pena da pena. Se ele tem um bom comportamento, ele já está progredindo de regime. Antes não, né? Antes, quando o crime hediondo era de fato considerado, né, como hediondo e a lei previa que ele tinha que cumprir pelo menos 2/3 da pena, então uma pessoa que cometia um crime grave, ele ficava muito mais tempo preso. Hoje não fica. Então mesmo, eu acredito, vai acontecer em relação, né, a essa extensão em termos de 3 para 8 anos. Né? Então nada garante que uma pessoa, por exemplo, que cometeu um crime absurdo, não fique apenas 6 meses, né, se ele tem, por exemplo, 16 anos. Professor, o que é, para a gente estar caminhando já para o encerramento do programa, infelizmente, o que a gente precisa repensar de forma mais urgente quando a gente falar na redução da maioridade penal? Nós temos que pensar na família. Uma família, de fato, cuidadora, protetiva, responsável, que veja, né, em seus filhos uma situação de que a responsabilidade é dos pais, principalmente dos pais na educação dos filhos. E não outorgar a terceiros, como a televisão, ao celular, ou seja lá que for, né, ignorando que aquele momento é crucial na vida daquela pessoa, de uma criança ou adolescente. É ali que a família tem que estar presente. Vereador Jorge Schneider. Eu concordo plenamente, é exatamente a razão de viver que nós temos, viver em família. Se nós temos uma família estruturada, mesmo que ela seja pobre, porque inclusive nesse caso aí que o vereador disse, vai acontecer o filhinho do papai vai conseguir um grande advogado que vai conseguir falar para ele, escuta, você vai ficar 6 meses com a boca fechada, que você vai sair em 8 anos, mas em 6 meses eu tiro você daí. E o pobre não vai ter essa chance. O pobre já vai ficar os 8 anos lá. Então, se nós tivermos a estrutura familiar revista, inclusive pelos governantes, e dermos chance para que as famílias voltem a ser aquilo que eram, nós teremos um Brasil melhor. Porque da maneira como nós estamos caminhando de forma avassaladora contra a família, não tem jeito, não tem jeito. O nosso país é um país estritamente cristão e nós temos que agir como cristãos. E o cristão reconhece a sua família, reconhece a sua comunidade e a respeita. Vereador Marcos Brunelli, para a gente poder encerrar, a gente falou já na volta do segundo bloco, mas reafirmando que hoje se firma na Câmara dos Deputados uma comissão especial de estudos que vai atuar 3 meses antes de trazer a PEC, vai produzir um relatório final baseado em estudos. Esse relatório passa por votação e depois sim a PEC começa a tramitar na Câmara, ainda passa por Senado. O que a gente espera de uma comissão especial de estudos que analisa uma PEC com esse peso durante 3 meses? O que se recomenda que se seja discutido nessa comissão? Segundo eles mesmos relatam, foram 12 anos já de discussão. Presumo eu que a matéria já está concebida e vai ser, lamentavelmente, pelo clamor popular, pro forma. Só pro forma. Penso eu, pelo menos pelas leituras que fazemos aí dos matutinos. Não gostaria que assim eu fosse, porque tem muita gente boa que pode acrescentar ainda alguma coisa e convencer esses nobres colegas deputados federais a não trilharem esse caminho, pensamos nós. Mas eu quero fazer um parênteses aqui a respeito do que o vereador Jorge Schneider afirmou, de que lá só vai ficar o coitadinho do pobre, se for menor e dependendo da raça, da cor. Eu digo que hoje, no estado de São Paulo, nós temos uma instituição chamada Defensoria Pública, que quando o advogado privado chega através
da família, a Defensoria já fez o serviço e, aliás, muitíssimo bem feito. Então, eu não tenho dúvida, e não é só no estado de São Paulo, se não me engano, somente há tempos atrás, há 6 anos ou 5 anos atrás, somente o estado de Santa Catarina que não tinha Defensoria Pública. E todas são extremamente competentes. Então, o acesso ao judiciário, o acesso à ampla defesa, hoje já não é tão quanto era antigamente. Porque todo o auto de prisão, hoje se encaminha diretamente ao juiz, até para facilidade de não se atuar de forma aleatória ou talvez por um trabalho feito para que se fique preso. Eu discordo disso, porque o advogado privado, quando chega na repartição pública, a Defensoria Pública já fez a defesa e, aliás, muitíssimo bem feita. Então, hoje, os direitos são iguais, independentes. O que poderá acontecer aí sim é o acompanhamento depois, é a busca das provas, mas o trabalho inicial, o trabalho de requerimento, se tiver alguma ilegalidade na prisão, isso hoje nós não temos mais receio de afirmar que a Defensoria Pública está fazendo e muito bem feito. Para finalizar a sua indagação, eu aqui me reporto aos 2 colegas anteriores. Eu acho que essa convivência familiar, eu acho que a educação, eu acho que desde tenra idade a criança, o adolescente tem que saber aonde termina o direito dele e começa o direito do amiguinho ou do vizinho. O exemplo que o pai dá de ficar guerreando no muro por causa de uma goiabeira que está caindo, goiaba no quintal, de não conversar. O espelho talvez seja aqueles que têm que dar bons exemplos. Na minha concepção, eu volto a dizer que tudo isso aqui é parte de um singular predicado: educação. Obrigada, vereador. Esse foi o programa Questão de Ordem, que hoje discutiu a redução da maioridade penal. Você que perdeu parte dessa edição, pode acompanhar a partir de amanhã no nosso canal do YouTube o programa na íntegra. O canal é o TV Câmara Campinas. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia. Dentro de instantes você acompanha o jornal Câmara em Notícia. Nele hoje você vê a inauguração da nova unidade do SAMU no Campo Grande, feita ontem pela manhã. E na sequência você acompanha a reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas, que a gente transmite ao vivo. Hoje os vereadores analisam e votam 5 projetos de interesse para a cidade. Até já.